Então, olá a todos. Eu me chamo Paulo César Vargas Luz e eu vou apresentar aqui o nosso artigo intitulado Divulgação do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa Maria, campus Cachoeira do Sul. Esse trabalho foi feito aqui na cidade de Cachoeira do Sul, onde tem o campus da UFSM, e a gente promoveu a divulgação tanto na cidade quanto na região, como no país inteiro. Bom, a nossa divisão a nossa apresentação vai se dividir basicamente nesses pontos, onde eu vou fazer uma breve introdução sobre a demanda que implicou na criação desse projeto, qual que é o objetivo principal, bem como o método aplicado, alguns resultados e as discussões do mesmo. Bom, o que acontece é que o campus aqui de Cachoeira do Sul, da UFSM, embora ela tenha sido inaugurada em 2014, a gente só se mudou para o campus em 2020, no início da pandemia, né. Então é um campus relativamente novo, e isso demanda uma certa divulgação até a cidade, a região e a comunidade entender o funcionamento de uma universidade pública desse porte que ainda não estava na cidade, né. Então, aí a gente já tem uma demanda referente à divulgação do campus e assim como dos cursos dentro da cidade, né. Outro ponto norteador da nossa da de propor este projeto e implementar essa ação, foi que durante o ano de 2018, dentro de um Descubra, que a UFSM vem promovendo já há vários anos e continua promovendo, onde a gente busca trazer escolas para dentro da universidade, para entender como que é a estrutura e ter acesso às informações sobre os cursos, né. Durante esse Descubra, a gente teve acesso a algumas escolas foram nos visitar nas nossas, instalações ainda provisórias no centro da cidade de Cachoeira do Sul, e aí em contato com os alunos e com professores e com a comunidade em geral, a gente viu que ainda tinha muito desconhecimento, embora a universidade tenha sido implantada em 2014 na cidade, ainda havia muito desconhecimento, se já estava funcionando, se os cursos estavam ok, como que era o método de ingresso, muita, deficiência de informação referente à assistência estudantil. Então a gente observou que estava faltando esse contato com a comunidade de Cachoeira do Sul e região, principalmente com as escolas de ensino médio, que são, o primeiro passo antes de ingressar dentro da universidade, né. Outro ponto que norteou a gente a propor esse projeto, foi a baixa procura por instituições de graduação, né. As instituições de ensino superior estão com uma baixa procura, não só, na região aqui, mas como no país inteiro. Então a gente entende que a divulgação do curso, junto com a comunidade, junto com as escolas de ensino médio, seja uma ótima oportunidade para trazer esses alunos em potenciais para dentro da instituição. Bem como o ponto principal também desse trabalho é a falta de, integração com a comunidade, né. A gente via que a comunidade cachoeirense não tinha a instituição ainda como um integrante, né, ela não entendia que a UFSM fazia parte da comunidade cachoeirense já, né. Então a gente buscava e via a necessidade de ter essa integração com a comunidade da cidade. Então, devido a esses principais pontos, né, e ainda aliado a uma reforma curricular que a gente vem fazendo e demanda nacional pelas reformas curriculares, principalmente dos cursos de engenharia, e ampliação da necessidade da extensão universitária, dentro da instituição, a gente conseguiu, ver que tinha uma grande demanda por projetos nesse sentido, né, de divulgação, aproximação com a comunidade e extensão universitária dentro das escolas de ensino médio. Dessa forma, a gente então estabeleceu 2 grandes objetivos, que era fazer a informa levar a informação sobre o método de ingresso, como que entra, como que é a graduação, como que é a atuação profissional, como que é o pré-ingresso e como que é a vida do egresso da instituição, né. Então a gente queria levar essas informações e conversar com os alunos de ensino médio e da comunidade, e esclarecer vários pontos, né. A gente via que em Cachoeira do Sul, basicamente, não tinha instituições públicas com uma assistência estudantil, que nem a universidade, hã,
Federal de Santa Maria, campus da Cachoeira do Sul, pode promover para os seus alunos, bem como vinha no intuito, no sentimento de universidades particulares, né? Então, os alunos não entendiam direito a questão da universidade pública totalmente de graça, com assistência, né? Então, essas informações a gente buscava levar para a comunidade cachoeirense, certo? E outro ponto que vem junto a esse é a aproximação da comunidade em geral da universidade, né? Então, através de workshops, né, oficinas, palestras e seminários, a gente busca trazer a comunidade para dentro da instituição. Então, esses são os dois grandes objetivos, né? Levar a informação referente a pré-ingresso e ingresso, graduação e atuação profissional, e ainda aproximar a comunidade da UFSM Cachoeira do Sul. Para alcançar esse objetivo, então, a gente propôs uma metodologia baseada em ações, né, em ciclos de ações, onde essas ações seriam desde palestras, oficinas e até mostra de projetos que sendo desenvolvidos, projetos de ensino, pesquisa e extensão, para a comunidade escolar de Cachoeira do Sul e região, onde então cada escola estaria contemplada durante um ciclo de 1 ano com em torno de 3 a 5 palestras ou outras dessas ações, né, como workshops, oficinas e mostras. Dentro desse ciclo, então, a gente teria a cada palestra uma arrecadação de indicadores, né, de avaliação de como que foi o processo, para nortear o próximo ciclo. E cada escola seria então contemplado com cada uma dessas ações, tanto na própria escola, onde a gente se deslocaria à escola para fazer, essas oficinas ou palestras, também trazer a comunidade para dentro das instalações, agora definitivas, da UFSM, né, para gerar esse sentimento de pertencimento da instituição com a comunidade. Então essa proposta a gente fez foi no final de 2019, metade de 2019, e logo a gente acabou caindo em pandemia, né, então esse primeiro ciclo de ações acabou atrasando um pouco, onde ele foi executado, no final de 2021 esse ciclo, onde o que que a gente conseguiu, elaborar durante o ano de 2021, ainda em tempo pandêmico, foram 3 palestras, sendo que cada palestra dessas envolvia a primeira, o contexto da engenharia elétrica e da UFSM, tentando trazer aqueles conceitos, então, de pré-ingresso, ingresso, graduação e atuação profissional do engenheiro eletricista e do acadêmico da UFSM como um todo. Depois, as outras 2 palestras já eram mais no sentido de as outras 2 palestras já eram mais no sentido de engenharia elétrica mesmo, da atuação profissional do engenheiro eletricista, falando mais de CEP, né, na geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e ainda sobre tarifação, e uma terceira palestra sobre sistemas voltaicos aí, né, uma tecnologia que vem crescendo, e energias renováveis. Durante esse ciclo que foi realizado em 2021, esse ciclo de 3 palestras, a gente contemplou, então teve 5 escolas parceiras, e dessas escolas, a gente teve então 3 escolas do Rio Grande do Sul, sendo uma da própria cidade de Cachoeira do Sul, uma de Porto Alegre e uma de São Cepé, cidade bem próxima aqui de Cachoeira, e ainda 2 escolas de São Paulo, né. Então, como a gente estava em tempo pandêmico, a gente conseguiu, alcançar, através de uma metodologia remota, né, escolas de outros estados. Então a gente teve 5 escolas, em cada escola a gente realizou esse ciclo de 3 ações. Aqui a gente tem alguns dos resultados, né, durante esse tempo pandêmico, a gente então fez por videoconferência essas palestras, onde a gente teve uma recepção muito boa das escolas e dos colégios, tanto via Google Meet quanto YouTube, a gente fez essas transmissões. Ainda, a gente teve, ações com ferramentas como Kahoot, que a gente interagiu com esses, alunos das escolas, e também fizemos um canal no YouTube, onde ficou gravado essas palestras, né, então a importância da engenharia elétrica no cotidiano é o canal no YouTube onde está gravado essas ações que foram feitas, via remota. Além disso, a gente conseguiu no finalzinho de 2021, como já tinham algumas escolas, com alunos presenciais na cidade de Cachoeira do Sul e São Cepé,
a gente foi presencialmente nessas escolas. Então aqui tem duas imagens que mostram uma dessas ações, onde a gente foi falar sobre a engenharia elétrica, né, aquele 2 daquelas ações a gente conseguiu fazer presenciais, onde eles tiveram contato, então, com alguns dos projetos desenvolvidos pelos alunos, né, tanto envolvendo robótica como energias renováveis. Foi um momento desculpa, foi um momento muito bacana que a gente teve em contato com eles, eles conseguiram interagir com os nossos alunos de graduação, trocar uma ideia sobre as atividades que eles vêm desenvolvendo, né, então foi bastante interessante esse momento. Isso foi em 2021, né. Durante esse ciclo que a gente aplicou em 2021, das 3 ações, a gente coletou informações dos alunos que participaram, né. Então a gente fez algumas perguntas e aqui a gente traz algumas dessas respostas, que era, principalmente se já conhecia o campus de Cachoeira do Sul, da UFSM, e se conhecia alguém que cursava algum curso na nossa instituição. A gente percebeu que 40% dos alunos que responderam os questionários não conheciam, a instituição e apenas 9% conhecia, hã, alguém que cursava. Então, esses resultados mostraram que ainda tem bastante desconhecimento com relação à instalação da instituição na cidade, né. A gente observa que, embora esteja desde 2014 inaugurada na cidade e a partir de 2022 agora, hã a partir de 2022 a gente no campus, nas instalações próprias do campus, ainda existe bastante desconhecimento da comunidade escolar com relação à possibilidade de cursar uma faculdade de qualidade pública na sua cidade, né. Então isso demonstra a importância de ações como esse projeto e de outros projetos que visam a divulgação perante a comunidade escolar, né. Outro dado interessante foi que as seguintes perguntas, né, se o aluno, conhecia a assistência, estudantil. Esse ponto foi muito interessante esse ponto, porque apenas 5% dos alunos que responderam os questionários, eles tinham conhecimento da assistência estudantil. E assistência estudantil aqui é toda a parte de, tanto bolsas de alunos para projetos de ensino, extensão e pesquisa, mas também a parte de moradia estudantil, restaurante universitário, e muitos ainda que saber que os cursos eram totalmente gratuitos, né. Então, bastante desconhecimento com relação a isso, bastante desconhecimento com relação ao que a PRAE consegue oferecer, ou melhor, oferece para os nossos alunos. Então isso foi um dado bastante interessante que mostra que a gente tem que nortear nossas ações para mostrar isso, que isso pode ser um indicador que está afastando o aluno da busca por um curso de graduação, né. Então ele não entende que ele teria benefícios por participar, que pode ter bolsas, e muitas vezes por necessidade no trabalho acaba não cursando, achando que não consegue bancar uma graduação dentro da UFSM, sendo que ele desconhece toda a assistência estudantil que ele pode ter, né. Outro ponto, daí sobre a parte da engenharia elétrica, se os alunos que responderam o questionário, eles teriam interesse em participar, em cursar um curso de engenharia elétrica. E 30% dos que responderam, ao final do nosso ciclo de palestras, disseram que sim, tem interesse de participar. E isso foi um número bem legal, porque mostra que 1/3 praticamente dos entrevistados cursariam, né, então a gente conseguiu levar a informação da atuação profissional do engenheiro e esclarecer como que é ter uma profissão de engenheiro eletricista, né, então a gente acha que esses resultados foram bastante pertinentes. Isso foi o ciclo de palestras realizado em 2021, né, nessas 5 escolas, e esse projeto ele é contínuo, né, e esse ano, em 2022, a gente já está executando novamente essas ações, onde a gente mudou um pouco a ação agora, que a gente focou, mais na parte de oficinas, né, como a gente não está mais no período, de isolação, período de afastamento, então a gente consegue trazer os alunos para dentro do campus e também levar nossos projetos para as escolas de Cachoeira do Sul e região. Então aqui tem, o registro de um desses momentos, que a Escola Vital de Cachoeira do Sul nos visitou no campus, onde a gente fez então uma oficina de instalações elétricas, com cerca de 40 alunos que eles visitaram o campus,
onde eles tiveram contato com ferramentas, com medições e com conexões para instalações simples de interruptores e lâmpadas. Foi um momento de troca bastante interessante, onde eles tiraram muitas dúvidas, né, novamente, com relação à assistência estudantil, com relação à moradia, né, e também como que é o curso, né, o que que aprende durante o curso, e como que está o mercado de trabalho para essas profissões. Além de fazer essa oficina e conhecer os laboratórios da engenharia elétrica, eles conheceram também o campus como um todo, e foi bastante interessante que até os professores não tinham ciência de que o campus já estava em pleno funcionamento, né, mesmo sabendo que ainda tem muito o que expandir, eles não estavam cientes do tanto de infraestrutura que a gente já tinha. Então, novamente, né, destacando que uma ação que nem essas é uma carência, é uma demanda e deve continuar sendo fomentadas essas ações de divulgação, né, tanto divulgações mais amplas do campus como um todo, como divulgações e trocas mais direcionadas para um curso, como essa oficina que durou, por exemplo, uma manhã inteira junto com essa escola, né. Outro ponto bastante interessante foi a questão de networking, onde os nossos alunos, os alunos das escolas estaduais, da cidade e os professores trocaram bastante ideia, conheceram possibilidades, estreitaram laços com a comunidade cachoeirense, né. Então isso foi bastante interessante e mostra que o projeto ele é bastante importante para a atuação profissional dos nossos alunos, certo? Como conclusão, então, desse trabalho, a gente viu que esses ciclos de ações é uma ferramenta, efetiva no contato com as escolas e levar informação para a comunidade. A gente conseguiu um bom nível de integração com essas escolas, firmar contatos com representações e levar essas informações para a comunidade cachoeirense. A gente destacou, e isso vai nortear várias ações dentro do curso, como atualização de PPC, ações de núcleo docente estruturante, coordenação do curso, que a falta de informação sobre a assistência estudantil pode sim ser um grande fator que está afastando os nossos alunos da busca por uma instituição pública de qualidade, né. E então, o desconhecimento desse fato é extremamente relevante e a gente tem que fazer ações que contemplem e busquem resolver esse problema, né. Outra coisa que bastante importante, que as informações sobre o pré-ingresso, o ingresso, a graduação e a atuação profissional são as maiores carências no conhecimento dos alunos de ensino médio, eles não sabem o que que um profissional formado faz, principalmente voltado para engenharia, eles não entendem como que é o processo de graduação em si, quanto tempo, o que que aprende, como que funciona, que não é só sala de aula, que tem projetos e assim por diante. E ainda também o processo de entrada, né, o processo de ingresso na universidade pública, via SISU, via vestibular, via Enem, enfim, né, quais são os processos, eles também desconhecem. Então, isso mostra, né, que o projeto ele é sim muito útil e que essas ações estão sendo contempladas por esse projeto, né. Outro ponto que a gente quer destacar aqui no final é a questão da formação de soft skills. Então, a gente teve alunos, em torno de 10 alunos participantes, alunos do curso de engenharia elétrica, que elaboraram essas ações e fizeram toda a parte de contato com escolas, transporte, elaboração de material. E isso fomenta fortemente no desenvolvimento das soft skills dos alunos do curso de engenharia elétrica, né. Principalmente, né, voltando agora para aquele ponto que, com as reformas curriculares, o desenvolvimento dessas habilidades é muito importante, né, a conversa, ser ter contatos, saber se expressar, isso é extremamente importante para um profissional de engenharia, e os nossos alunos visivelmente desenvolveram e consolidaram essas habilidades durante a execução desse projeto e vão continuar porque esse projeto continua, né. Então, tudo isso, né, mostra a importância não só para o FSM, mas também para a comunidade, para os nossos alunos, ter ações desse porte extensionista, né, certo? Então é esse o nosso relato. Quero deixar aqui um muito obrigado, meu contato aqui para qualquer dúvidas.